Boa noite. Gente, um enorme prazer receber vocês que estão aí nos assistindo. A gente está começando essa conversa hoje, que para a gente é uma conversa bastante especial, né? Faz parte de um ciclo de encontros que a gente tem feito virtuais, para dizer, alguns nem tão virtuais assim, mas todos gravados, que a gente tem feito para discutir o espaço e a escola, né? Pensando que tivemos o privilégio de inaugurar recentemente o nosso novo prédio da Carandá, e fazer isso pensando sobre, desde o começo do projeto, a gente vem refletindo muito sobre que espaço é esse que a escola ocupa e que transforma a escola ou é transformado por ela, né? Então, tivemos uma primeira conversa do Christian Dunker com a equipe dos arquitetos da KV, o João e a Lili, e com a Cissa, que fez o paisagismo, que fez todo o planejamento dos brinquedos e das áreas lúdicas da escola. E no segundo encontro, eles estão todos no nosso YouTube da escola, né? No segundo encontro, eu, que não me apresentei, que sou Ana Cristina, diretora da escola, conversei com a Ilana Katz, que é psicanalista, sobre o espaço simbólico da escola, né? E o que acontece com a escola quando ela não pode abrir suas portas, que foi o que aconteceu durante a pandemia, e a gente pensar como a escola segue acontecendo, mesmo sem ter um local físico para isso acontecer. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui a Lia Chaya. Estou eu e a Penina, que também é diretora da escola. A Penina é responsável pela educação dos pequenitos, e também é quem tem nos ajudado a pensar sobre a arte no espaço da escola desde que a escola existe, né? Essa tem sido a função básica da Penina, de olhar o tempo todo, né, a relação que a escola estabelece com o espaço que a gente vai construindo junto com os alunos. E a gente está aqui para conversar com a Lia Chaya, que é artista plástica e que é mãe da escola, né, e que conversou muito com a gente sobre a ideia do projeto, né, de ter um prédio novo, e nos brindou, né, com um presente que nos deixa... Oi? Inestimável. Inestimável, que ela produziu uma obra, né, e ocupou o espaço da escola, nas paredes da escola, como uma obra que ela acaba de, né, a gente acaba de inaugurar, e hoje, dentro da Imaginarte, que é a exposição dos trabalhos dos alunos, que esse ano era sobre a ocupação, né, a ocupação do novo espaço, né, e nada mais apropriado do que discutir sobre isso com uma artista plástica que ocupou, né, como mãe e como artista e como parceira da gente na criação de tantos meninos e meninas, ocupou o nosso espaço e nos ajuda a refletir agora sobre, né, o que significa termos uma obra de arte dentro da escola, né, o que significa produzir uma obra de arte que vai habitar uma escola, né, e o que significa você ser criança ou adolescente e crescer num ambiente em que a arte está posta na parede, né, está na educação do olhar desses meninos e meninas e de todos nós que habitamos aquele prédio, né. Então, queria agradecer de novo, pela milésima vez, a Lia, né, por estar aqui conversando com a gente sobre isso e por ter nos brindado com este presente. E eu quero agradecer também pela convivência que a gente teve desde maio, quando a gente começou a conversar a respeito dessa possibilidade, e foi assim um prazer imenso acompanhar o nascimento da ideia,
como a gente foi compondo essa obra sem esquecer nosso passado, né? E mirando para o futuro, né? Então, a gente vai mirando sempre para frente, e foi mesmo um prazer. Ali, além de ter ocupado o espaço das paredes, ela se ocupou com nossos alunos, teve o prazer de escutar um pouco de aula aqui, um pouco de aula lá, e foi fazendo diversas relações muito interessantes. Então, muito bem-vinda, e será um prazer escutá-las. Bom, boa noite. Eu que estou muito feliz de estar aqui e também quero agradecer o convite de vocês e a oportunidade de pensar um trabalho para a escola. Quando a Penina me ligou e me convidou para pensar um trabalho para a nova sede do Carandá, eu fiquei muito animada e foi muito desafiador. Eu vou falar um pouquinho de como foi essa conversa, mas também, então, quero agradecer essa oportunidade maravilhosa. Também quem está assistindo hoje e for assistir depois. E quero agradecer muito as pessoas da comunidade da escola que participaram do projeto, fazendo as fotografias. E ao longo da nossa conversa eu vou explicar mais sobre isso. Então, esse desafio é muito bom para o artista, né? Assim, ter esse desafio de pensar um trabalho novo para uma escola, que é incrível, que eu tenho muito carinho, nunca tive dúvidas de escolher o Carandá para as minhas filhas estudarem. E também, né, falar aqui que a nossa colaboração, o meu trabalho, né, como artista e a escola já é antigo, né? Desde que as minhas filhas, que a gente se conheceu, eu já tive a oportunidade de falar sobre artes plásticas com os adolescentes. Já tive uma oportunidade maravilhosa que a professora de artes, Lígia e Mariana, levaram os alunos do primeiro ano para ver uma exposição minha na Galeria Vermelho, que chamava Febril, em 2019, e depois ainda fizeram uma sala especial da Imaginarte sobre essa exposição, que eles estavam estudando desenho na época, né? Era o módulo desenho, então elas viram muitas relações. E as duas professoras que eu conheço sempre foram nas minhas exposições, coletivas ou individuais. Então, nossa conversa já é antiga, né? Então, vocês já me conhecem e eu já conheço vocês. Então, esse convite veio dessa experiência nossa, que sempre foi muito interessante, né? E o que eu quero falar é que vocês me deram total liberdade para fazer o que eu quisesse, onde eu quisesse. A Penina falou, Lia, o desafio é o seguinte: você vai pensar um projeto para um muro da escola, para algum lugar da escola, projeto que você quiser, mas eu quero que tenha a participação dos alunos. Eu falei, nossa, mas o que quiser. Daí eu falei, nossa, eu preciso primeiro conhecer a escola nova. Então, em maio, a gente visitou a escola, ela ainda não estava os espaços estavam vazios. Então, quando eu tenho que pensar um trabalho para o artista, é muito legal que eu tive que sair do ateliê, né? Fazer o que a gente chama de site specific, é pensar um trabalho para um lugar específico, né? Diferente daquele trabalho no ateliê onde você produz uma obra em si e ela é exposta. Então, é importante conhecer o lugar, ver o piso, as paredes, tudo, as plantas, e a escola ainda estava vazia. Aí eu voltei e comecei a pensar bastante, né, no que fazer, e como seria essa participação. Então, a gente teve muita troca, muita conversa, né, e, bom, qualquer coisa vocês podem interromper também, tá, gente? Aí, o que eu trabalho, né, que a Ana Cris me apresentou como mãe da escola e artista, e meu trabalho de artes, assim, eu considero que é desde 2000, quando eu fiz minha primeira exposição, quando eu comecei a participar de exposições coletivas, eu meio que considero o ano de 2000, 2001. Então, os assuntos que me interessam são diversos, mas eles giram muito em torno da relação do corpo com a cidade, do corpo com a natureza e arquitetura. E também, às vezes, a anatomia me interessa. E, em paralelo que eu estudei artes plásticas, eu também estudei dança e a linguagem do palhaço. Então, dessa mistura toda vem o meu trabalho, que também é uma mistura de linguagens. Então, eu trabalho muito com fotografia, com instalação já,
com site específico, né, que é trabalhos dispensados para o lugar. E aí, eu estou falando isso porque a minha proposta partiu da fotografia. Primeiro, assim, que quando posso seguir falando, né, gente? Tudo certo. Para falar isso para chegar no mural Seta Vegetal, que foi a proposta que eu fiz e que foi super aceita e de braços abertos, assim, e vocês ainda foram me dando mais corda ainda para continuar, né? Então foi uma experiência maravilhosa mesmo, que eu quero falar também desde o começo, assim, de pensar o projeto até ele acontecendo e até estar no lugar, no processo, como as coisas vão mudando também, né? Então, por isso que eu usei a fotografia, que quando a Penina me chamou para pensar algum projeto que envolvesse as crianças, eu fiquei com vontade de envolver todo mundo da escola, as mães, os pais, porque eu gosto quando a gente é convidado, né? Eu tinha feito uma aula de circo com a aluna, do Dia das Mães, então é gostoso quando a gente também participa. Então eu fiquei com vontade de envolver os professores, os funcionários, as crianças, as mães, os pais, todo mundo, e eu achei que a fotografia ia ser um bom recurso, que já é um assunto que me interessa, e também, como a gente não podia fazer encontros presenciais, o meu desejo também era de não ter que ficar na tela do computador trabalhando. Então, minha proposta primeira foi de pedir, né, antes da gente escolher que lugar fotografar, mas a proposta era fotografar o verde na cidade. Sair mesmo de casa, sair da frente da tela e ir olhando a paisagem urbana e encontrando o que tem de verde na nossa cidade. E a partir daí, dessas fotos que eu iria receber, a gente ia conversar um pouco sobre a questão do enquadramento fotográfico e do suporte da fotografia, que a minha ideia eu vi na escola Carandá, né? Quando vocês faziam os muros de final de ano, de mudança de estágio, assim, né? De ano. É isso. E eu vi um dia uma impressão sobre parede, eu fiquei fascinada com aquilo. E eu fiquei com muita vontade de usar e caiu perfeito. Eu falei, puxa, vou usar a técnica que a própria escola já usa. Vou imprimir sobre parede. E no meu caso, eu não quis imprimir pintura, não, quis imprimir foto mesmo, né? Eu queria ver para mim, a questão do suporte da fotografia, que eu vou mostrar um pouco, é muito importante, sabe? Eu já fiz impressão sobre tela de pintura, pintei sobre fotografia, recorto fotografia. Então, para mim, imprimir uma fotografia na parede seria uma experiência muito fascinante e já conhecida da escola, mas para mim completamente nova, né? Então, a minha proposta foi essa, fotografar o verde, a partir daí fazer os recortes, recorte fotográfico no formato do retângulo e do triângulo dessas imagens que eu ia receber e criar esse grande desenho das setas que se desfazem e voltam a se fazer e se desfazem, esse desenho contínuo para dar uma ideia de movimento, que eu fiquei pensando muito no conceito, na escola, né? Isso também é outra questão que a gente tem muito para conversar, que é a escola desse lugar de movimento, do movimento do saber, do movimento dos indivíduos, dos caminhos que se traçam, se desfazem, se renovam, e esses conhecimentos, como, né, a Penina falou, eu tive a oportunidade de ouvir um pouco de uma aula sobre o organismo, sobre o corpo humano. Outra sala estava estudando os planetas e os movimentos, os tamanhos dos planetas. Outra sala estava estudando a biologia, os pássaros, as copas das árvores. E eu vi tudo isso naquele mural, assim, dessas setas, esse conhecimento. Mas para chegar nas setas também foi um longo caminho, porque eu revi muitas coisas do meu trabalho e achei que a escola tinha que ser um mural com movimento mesmo, porque eu imaginei as crianças correndo, né? E aí, quando eu fui na escola, e voltei na escola várias vezes para medir, rever, eu voltei um dia que já estavam as carteiras, então já mudou um pouco o meu ponto de vista, do lugar que eu tinha escolhido primeiro, quando eu vi a escola vazia.
Aí teve uma vivência que a gente podia levar as crianças e ficar no primeiro dia, né? Aí aí fechou. Eu falei, gente, o lugar que eu escolhi não é errado, é ruim. Eu tenho que escolher esse. Era uma parede maravilhosa, um corredor incrível, com muito movimento, que as pessoas circulavam. E daí eu falei com a Penina, essa parede. Daí ela reservou. E, por uma linda coincidência, as paredes que eu escolhi são as paredes externas da sala de artes. Então, eu fiquei totalmente em diálogo com as professoras Lígia e Mariana. Foi muito legal essa coincidência, como se esse mural abraçasse aquela sala de artes também. Então, tudo isso aconteceu durante todo esse período, né? De maio até a semana passada, assim, foi acontecendo, né? Eu estou falando aqui, mas a gente teve muitas conversas, né? Inclusive, a ideia da fotografia, um dia a Penina falou assim, Lia, por que a gente não fotografa também o verde da escola? Vai ter a despedida e a gente vai abrir para as famílias e para todo mundo visitar, e a gente pode pedir para as pessoas fotografarem. Eu falei, nossa, perfeito, maravilhoso, porque ela vai levar o verde da escola, a memória daquela escola, junto com a escola nova. Aí a gente falou, é isso, então o trabalho vai sair da participação, né? A gente mandou um e-mail e tinha um comunicado na porta da escola também, falando que eu ia fazer um mural e que a gente precisava das fotos do verde da escola, né? Como se fosse um caça ao tesouros. Procure cada canto mais verde que você encontrar e fotografe. Aí eu só pedi assim, que fosse na melhor qualidade e que não desse zoom, né? Assim, algumas especificações técnicas, mas era uma surpresa também que eu ia fazer. E para nossa surpresa, né? Tiveram muitas pessoas enviaram fotografia para um e-mail que a escola criou. A Penina fez uma primeira seleção, porque ela já conhecia o projeto, e depois me mandou as outras imagens. Então a gente está vendo aqui. Ainda ali, que ainda era bastante, né, Lia? Tinha 120, eu acho, 130, e aí eu selecionei 70, porque tinha muitas fotos repetidas também, né? Isso, tinham muitas fotos repetidas, eu também fotografei bastante, e o mais incrível, assim, que eu trabalho muito com foto de vegetação, então, assim, não é que é a primeira vez que, inclusive, eu uso fotos para fazer meus trabalhos de arquivos meus, eu vou usando o mesmo arquivo, às vezes, para refazer um trabalho ou outro. E eu achei muito legal que ter o olhar de outras pessoas sobre o verde foi muito legal, porque coisas que eu não vi, assim, e que muita gente viu. Então, se fosse só foto minha, ia ser a mesma coisa, talvez, mas como tinham fotos e a participação de outras pessoas, vieram outros pontos de vista da natureza que foi muito legal para o trabalho, né? E pensar que também é quase que um mosaico, né? Assim, cada peça é construída por uma foto de alguém que está misturada com foto de uma outra pessoa e que se junta para formar a seta, né? As setas são formadas justamente pela junção de um retângulo e um triângulo, e não necessariamente é a mesma foto, da mesma pessoa. Para falar a verdade, eu nem sei de quem são as fotos, assim, a gente deixou... vieram as imagens e fui trabalhando nelas, assim, não fiquei escolhendo, eu escolhi as que tinham melhor qualidade, né, assim, para ampliar. Então, a junção delas também é isso, é como se... tem muito a ver com a escola, né, essa ideia de que cada um compõe esse grande desenho, né, então cada um fez a sua parte, fotografou, e que às vezes eles se juntam, às vezes se separam e se juntam em outro movimento. Então, é esse eterno movimento, assim, que eu pensei do trabalho seta vegetal também. E uma seta também que é subversiva, né? Assim, ela se desfaz, ela não tem aquela rigidez, ela se rompe. A gente chamava essa parte de bagunça, assim, né? Tanto a empresa, né, que fez a impressão, o pessoal que imprimiu, que foi muito legal também trabalhar com ele,
quanto com a Nicole, que é minha assistente, quero até agradecer ela, que me ajudou muito também, ela me ajudou a cortar. Então, assim, teve muito trabalho de muitas pessoas envolvidas para fazer esse muro, que parece ser simples, né? Ah, é um desenho de seta, mas demorou para acertar o desenho inteiro. Eu fiquei medindo as paredes, se for fazer o desenho inteiro, que um dia daria, né? Porque vocês têm um arquivo, se quiser imprimir o desenho inteiro, vai ser uma parede de aproximadamente 15 metros. 15 metros. É que ele é cortado. E o interessante é que eu escolhi um lugar que tem muito movimento interno da escola. Mas quem vê de fora, né? Quando eu entrei naquele prédio da escola, ele é muito maravilhoso, né? Muito impactante. Você fala, eu não posso intervir nesse prédio, gente. E depois você também ainda vê, e aí eu fui vendo as salas, os murais, tanto cuidado, falei, mas aqui é o mural dos alunos, eles também vão ocupar esse prédio. Mas, de fato, assim, é um espaço grande, tem muito lugar, tem um espaço que os alunos vão ocupar, e tem muito mais espaço. Então, assim, e também é isso, o prédio é incrível, a fachada é muito linda, interno, quando você entra, né, ele é aberto para a cidade, você vê, né, todos os andares também te olham para aquela grande praça central. Eu falei, não posso fazer uma coisa aqui assim. Mas é isso, o meu interesse são os alunos, os funcionários, os professores, para a escola, né? E de fora a gente consegue ver esse pedacinho lá de baixo, quando a gente vai pegar as crianças na escola, ou está passando, dá para ver, né? Então eu ainda dou uma pista do que vai acontecer, e as setas te chamam para seguir e acompanhar. Então, é um desenho que você não consegue, você não vai ver só com o olhar e ficar parado e acabou, é o olhar que te move, né? Na verdade, o corpo precisa ir junto também. Então, é um mural que o corpo precisa caminhar para entender o desenho. E ele caminha, ele vai e volta, são vários caminhos, né? Eu propus vários caminhos que pode ir e voltar, e essa liberdade que vocês me deram também, né? Então, ao mesmo tempo que as formas, né, geométricas são o retângulo, o triângulo e a seta, mas o que tem dentro delas é completamente orgânico, né? O desenho também, ele é livre, é orgânico, né? Um desenho fluido, né, que lembra os fluxos mesmo da escola, do convívio, até da própria arquitetura, né, da água que corre ali, né, e que mais? E isso, e aí, então esse desenho é preciso caminhar por ele. Então, o site específico, ele tem uma ideia de ativar o espaço, né? A gente tem que pensar o espaço, o entorno dele e as pessoas que usam. Então, acho que ele ativou muito aquele espaço, porque no dia que acabou, quando eu estava indo embora, eu vi de longe, assim, as crianças já começaram a correr, ir, voltar e voltar. Até escrevi para a Penina, falei, Penina, aconteceu. Eles estão indo e seguindo, porque para os pequenos é uma seta, essa seta, ela tem um tamanho total aproximadamente 70 centímetros. Eu tenho um teste aqui, que eu fiz para levar. Então, ela tem um tamanho que não é um tamanho grande, gigante, opressor, e nem muito pequenininho, que você tem que ver de perto. É um tamanho que eu acho que se relaciona com o corpo, né? É um tamanho que tem uma relação, uma escala boa de se relacionar com o corpo, assim. No dia seguinte, eu mandei uma foto dos pequenininhos, né, Lia? Os bebês mesmo estavam lá mexendo nas setas, na parede, pequenininhos, e a parede enorme, né? Eles eram menores que uma seta, aqueles catataus, né, do berçário. Mostra de novo, Lia, o seu papel, porque você estava pequenininha na tela, agora vou dar para ver você maior sem a projeção no muro. Muito legal. Eu fiquei pensando também, esse trabalho, ele tem a ideia que eu conversei com o seu José, né? Que ele trabalhou, né? Trabalhou na escola, né? E cuidava muito das plantas da escola, né? Ele reconhece todas as plantas, Ele reconhece todas as plantas, é muito legal. Então, eu fiquei pensando que tem um pouco de um jogo da memória para quem lembra,
ele mesmo falou, olha, isso parece um quebra-cabeça, então tem um quebra-cabeça também, né? Uma junção de peças, assim. E mesmo assim, essa questão da memória, de trazer a escola, mesmo quem for entrando na escola e não tiver conhecido o prédio, não tem problema nenhum, assim, não é uma coisa que também é algo a mais para o trabalho, né? Mais uma camada muito legal mesmo da memória, da janela, do passado que se mistura, mas também é a vegetação, é o caminho verde, né? Eu fico pensando, é uma trilha, né? É uma trilha pela natureza, assim. Eu estou aqui pensando, você vai falando da liberdade que a gente te deu quando falou faça o que você quiser, né? Como tem a liberdade para criar dentro do nosso espaço e a gente conversava antes, né? Que liberdade é essa, né? Que ousadia é essa de poder chegar para uma pessoa e dizer faça o que você quiser, né? E na verdade eu acho que a gente pode fazer isso por ter um projeto que é muito compartilhado com as pessoas que habitam a escola, né? Então, o projeto do prédio já foi um projeto criado e é uma obra de arte arquitetônica, né? A gente sabe do valor arquitetônico que tem esse prédio e agora com a tua possibilidade de criação é também um projeto, né? E é um projeto que vai conversando com os valores do nosso projeto de escola, né? Que você como mãe, como pessoa parceira que já tinha, como você bem mesmo falou, já tinha uma relação com o trabalho que a escola vinha produzindo em termos de ensino da arte, né? Mas são valores que você vai falando e eu vou recortando como nossos, né? Que essa possibilidade é que te dá a liberdade de agir dentro do nosso espaço. A gente brinca que os limites da escola são os limites do projeto da escola, né? Então, tudo que acontece dentro das paredes da escola tem que ter ligação com este projeto. Então, você fala de coletivo, você fala da comunidade da escola, né? Da ideia de movimento, da relação com a natureza, né? Tudo que nos identidades nossas, a história e a memória, né? Claro que e a história e a memória de quem habitou os prédios antigos, mas uma boa parte dessas plantas a gente trouxe, e se a gente não trouxe a mesma, a gente trouxe mudas, né? A gente tinha lá o berçário de mudas para trazer aquelas plantas para cá, porque aquelas plantas diziam respeito à nossa história dentro da escola e à nova história que se constrói a partir daqui, né? A ideia de janela aberta, né, que você fala, claro, né, tá posto com esses termos no projeto, né? E a ideia de construção junto, coletiva, você vai contando da sua conversa com a Penina e com a Nicole e com os rapazes da empresa que pintaram, que imprimiram, né, a obra na parede. Como chama? Bruno. Mas era o Bruno, o Carlos, o Anderson, o Valério e a Gabriela. Isso é também a cara da nossa escola. Eu posso me esquecer. Eu conversei com a Lígia muito, com a Mariana também. E eu vou esquecendo dos nomes das pessoas que estavam ali, mas vocês sabem, né? Porque quem está fazendo o projeto, de alguma forma, vai se reconhecendo ali e se reconhecendo nas relações. Então, é uma escola que sempre insiste em nomear, né, seus atores e os seus invisíveis, né? Então, tem hoje também exposto na escola um trabalho dos alunos a respeito de quem construiu a escola, né? Quem foram os operários e quem são os trabalhadores que hoje fazem a escola acontecer, que tem a ver também com a história, porque tem a ver com quem fez a história acontecer, enfim. Acho que é essa circulação dos valores na sua fala e na sua obra, né, é o que nos permite ter a ousadia da liberdade, né, e que eu acho que é muito importante na sua obra, né, e acho que é muito importante na escola.
O Cris, eu só vou lembrar que tem na entrada da escola, pela Imaginarte, uma obra do seu Zé, que a Lia citou, né? Chama Árvore da Liberdade. Ele colecionou durante a pandemia, tem contadas a 1.000 e tantas chaves, e ele construiu uma árvore com essas chaves, né? Ele conta uma história que está no site da Imaginarte. Então, as coisas vão se interrelacionando mesmo, né? Tem todo sentido. O seu Zé tem uma importância grande no verde da escola na natureza, não é à toa que a Lia se encontrou com ele, que foi ele que acompanhou ela em um domingo, né? As coisas não são coincidência. E ele gostou, ele aprovou, ele gostou. E acho que ele também representa um tanto do espaço vazio da escola, né? Porque como ele é o nosso zelador, ele esteve na escola durante toda a pandemia. Né? E a Árvore da Felicidade, da Liberdade, tinha a ver também com o tanto que ele deve ter vivido de impacto, né? A gente impactado de não poder voltar para a escola e ele impactado de ver aqueles espaços todos vazios durante tanto tempo, né? Inacreditável que a gente conseguiu se manter deste jeito, mas acho que vão ficando essas marcas, né, que a gente acha tão importante para os alunos aprenderem sobre elas, né? E durante a montagem que eu fiquei lá, né? Então isso também, né? Ficar lá e ter essa experiência das crianças passando, correndo, é outra coisa, porque fui lá um dia para fotografar o trabalho pronto, porque eu pensei, quando eu pensei o trabalho, eu vou fazer um trabalho meu, não é que eu vou fazer um mural para uma escola que tem crianças, para crianças, é um trabalho de arte que bom que criança gosta, que adulto e professor também, mães e pais também. Eu quero, quando eu penso em fazer um trabalho de arte, eu quero que idades, épocas, né, gêneros e que gostem, que usufruem, que aproveitem, que questionem, né? E aí eu fui fotografar para ter um registro bonito do meu trabalho, tal, paredão, lindo, ficou muito legal. E eu falei, puxa, mas é tão diferente com a vida das crianças correndo e gritando e aquela coisa. Ele fica mais legal, vou te falar a verdade, na escola ali, com aquele movimento todo, assim, ele funciona muito, assim, e vem a Aline, volta o professor, e aí ali já passa, um menino corre, outro briga, e o Seta ali. Falando disso de alguma forma, né? A Seta está absolutamente misturada com tudo isso da vida da escola mesmo, né? A gente também costuma discutir muito na escola qual a lógica de você produzir um texto, por exemplo, se não for para ser lido, né? Então, eu imagino que essa ideia de que a obra vai compor este espaço e vai interferir na vida daqueles alunos ali, da gente, né? As pessoas que trabalham na escola estão aqui no chat dizendo do impacto que é caminhar por ali, né? A Paty, que é coordenadora, está dizendo: adoro caminhar ali, reparar em cada pedacinho, lembrar de cada planta, depois afastar e ver o todo. Uma obra que convida a esse movimento, né? Uhum. Estela emenda com reconhecer cada uma das plantas, as folhas e as flores. A gente fica olhando lá e tentando dizer de onde veio, né? Que nos cercaram durante tanto tempo nas unidades antigas, passado, presente, futuro juntos, o próprio movimento da vida, né? E isso de que a escola não é um espaço e nem um tempo para preparar para outro, é um espaço e um tempo onde a gente habita, onde a gente vive e a gente aprende, como a gente aprende fora também, né? Que também deve ser, imagino, para o artista, quando tem uma exposição, né? Conseguir medir e sentir o impacto da sua obra sobre as pessoas que estão usufruindo, né, da possibilidade de estar ali em relação com aquela obra. Eu passei as fotos todas fora de lógica. Então, eu queria que mostrasse um pouquinho das referências da Lia mesmo, do trabalho dela. Vamos ver. Peraí, para não fazer aquela bagunça toda. Eu acho assim, quando eu fiz, assim, claro, não precisa necessariamente conhecer o que eu fiz para aproveitar o mural,
mas vai ficar mais rico, assim, acho que vai ficar mais interessante também. É mais uma camada, né? Porque aí a gente entra também, eu vou falar um pouco de algumas questões específicas da arte também, né? E é isso, que quando vocês, seguramente vocês vão convidar e outras pessoas vão participar, fazer outras intervenções site específicos na escola, né? E vai ser completamente diferente. Então, quando vocês me chamaram, vocês já conheciam, e agora eu vou aproveitar a oportunidade, então, e mostrar. Eu fiz uma seleção, uma breve seleção, assim, bem específica do meu trabalho, depois, se vocês podem ver, eu tenho um site, mas uma seleção onde eu separei trabalhos que lidam muito com a questão da natureza e arquitetura, e as setas, né? Como as setas também já apareciam, e fiz uma seleção e uma ordem, coloquei em ordem cronológica. Às vezes eu não ponho em ordem cronológica, mas dessa vez eu achei que podia ser legal, que vai dar... Vocês vão ver como as coisas estão... elas se relacionam e viraram o seta vegetal, né? Como chegamos no seta vegetal. Então, isso daí é uma instalação, um site específico também, que eu fiz em 2014. Quer dizer, fiz várias vezes, né? Fiz desde 2002, 2004, que chama Verdejar. Se você puder passar, Cris, a próxima, que é o seguinte, eu ponho telas, canvas, nas paredes de uma arquitetura, de um lugar, né? Aí, no caso, era a Künstlerhaus de Stuttgart. E aí, então, eu pinto, se puder voltar para a parede, na verdade, depois, eu pinto a parede inteira com as telas, como se chama verdejar, que é justamente essa ideia desse verde, né, que vai tomando as paredes, um pouco como aconteceu com a seta vegetal no Carandá, que às vezes me lembravam trepadeiras também, né? Então, esse verde que vai tomando as paredes, as telas, né, também um pouco o suporte da tela, da pintura, né, questionando esse suporte da pintura, vamos sair do limite da tela e vamos invadir a parede, e por que não invadir a arquitetura, invadir todos os espaços? Então, esse trabalho tem um pouco essa ideia, ao mesmo tempo, quando eu retiro e deixo esse espaço em branco, esse retângulo em branco, e ponho a parede em outro, né, as telas eu coloco em outro lugar, não necessariamente do mesmo lado, nem na mesma direção, um pouco que nem, muito parecido com setas vegetal, né? Eu lembrei disso separando, eu não tinha me ligado. Então, e lembrando um pouco, né? Então, daí o espaço já se expande, porque ele já não é mais aquela superfície da parede só, ele vai para o outro lado, então ele fica uma instalação que também envolve o corpo. E assim, questiona, né, a natureza, como a natureza vem sendo domesticada pelo homem, né, pelo ser humano, como a natureza vem sendo tomada, né? Agora eu vejo esses quadrados, eu vejo aquelas imagens horripilantes, né, do que tem acontecido na nossa floresta aqui, completamente devastado, né? Você vê um campo verde, um campo de pasto, assim. Então, eu acho que também traz essas questões, né, desse cuidado que a gente tem que ter, o que fazer, né? Pode seguir, por favor. Então, isso é de 2004, tá? Então, agora 2005, claro que tem outros trabalhos no meio, tá? Eu fiz essa seleção mesmo. Eu fiz quando eu estava em Paris fazendo uma residência, eu fiz esse trabalho que chama Dissonâncias, que era da janela do meu ateliê, eu vi essa seta de sinalização do estacionamento, e um dia eu coloquei a câmera no tripé e fui me posicionando. Então, é o corpo em relação a essas setas, né? O quanto a gente... E esse trabalho também ele não tem um lado certo, assim, quem tem ele pode virar ele colocar ele de qualquer lado, assim. Ele saiu uma época na Folha de São Paulo, quando teve o aniversário da cidade de São Paulo, nesse ano, acho, 2005. E também a ideia era cortar e fazer um pôster, enfim, é esse corpo se relacionando com essa seta, né, esse sentido de obrigação que a seta dá, e que às vezes você não precisa ir, né, nesse mesmo movimento também, né. Então, tem questionar esses lados e essa relação, mesmo com essa imagem, né, do caminho, né, para onde eu vou, é uma questão também individual, do indivíduo, mas também pode ser uma questão do coletivo, né. Pode seguir, por favor, Cris, porque... Para onde estamos indo, né? Para onde estamos indo. Esse trabalho que é de 2006, então acho que chama Fauna,
Eu peguei o Tangram, né, que é esse quebra-cabeça chinês, e de 7 peças, que é um quadrado que você dobra e corta e viram 7 peças, e formei esses bichos. Aí já entra, né, de novo, ó, entrou a fotografia, então já começa a discutir o suporte da fotografia, que ela vai para o espaço, né, ela não é mais uma foto na parede, é uma foto recortada, é uma foto que virou um jogo, que virou um quebra-cabeça. Então, e também essa mistura de bicho com flora, né, vegetal, uma coisa, um animal camuflado, essa geometria também, né, essa rigidez, e dentro, né, esse trabalho a Penina viu, na época que ela me convidou, ela comentou, falou, olha, eu gosto muito do fauna, daí eu, entendi. Então, vamos lá, né. E aí tinha um áudio também, era uma instalação, então também pode seguir, por favor, foi no Paço das Artes, quando o Paço das Artes era na USP, onde agora é o prédio do Butantan. Butantan, muito obrigada. Então, aí tinha um áudio também, que era um amigo meu que imitou uns sons de animais e ficava tocando. Esse fauna também circulou bastante, esse trabalho. Ele foi exposto no Sesc Pompeia e ficou muito lindo, com aquela arquitetura, né, da Lina Bobardi. Pena que eu não fotografei. Por isso que agora eu quero fotografar tudo, aprendendo, né, fazendo, aprendendo. Pode seguir, Cris, por favor. Então, né, aí o setamanco, né, então voltamos para mais a seta, né, o setamanco, a primeira vez que eu fiz ele foi aí em 2019, num dia que chamava Cidade Sem Meu Carro, lá em Campinas. A Samanta Moreira, uma amiga que trabalhava na Secretaria de Meio de Transporte ali, que é uma artista que trabalhou na Secretaria de Organização de Transporte, me chamou, enfim, eu já estava com essa ideia, né, tudo já está meio em mente, né, assim, e aí eu realizei o setamanco, que tem tamanho PMG, então eu convido, né, tem um texto que eu falo para caminhar, inclusive, então eu busco muito movimento, a ideia do movimento é importante, né. Aí eu não consigo enxergar bem, mas está falando para caminhar na contramão, nas direções, pode seguir. E aí as pessoas usam, né? A ideia é que elas usam, esse trabalho circulou bastante, desde da Fundação Iberê Camargo até a Bienal de Havana, eu levei lá, grávida, foi muito legal, o pessoal usou muito, e é legal ver que quem o põe se diverte, quem vê o outro colocando se diverte, fica uma bagunça. Daí eu organizo, daí fica uma bagunça de novo, eu organizo os pares, daí bagunça. E é um trabalho que circula, que está aí, então que tem a ver, né, também. Eu adoraria um dia fazer uma apresentação desse trabalho seta vegetal com setamanco, né, ficaria muito legal a instalação deles. E aí também volta um pouco a ideia da colagem, isso aqui, se quiser até ir indo, é uma série que eu fiz de esqueleto, que eu recortei mesmo a fotografia, osso por osso, da parte do esqueleto humano, né, e fiz essa colagem. Então, é uma colagem sobre papel, uma colagem fotográfica sobre papel, tem 1,70 m por 70 m, e aí eu fiz várias partes do corpo, né, tem coluna, os pés, aí o crânio, o tórax, tudo recorte de fotografia e colagem. Então, o corpo, né, o corpo e natureza, né, essa questão que todo mundo fala, né, o quanto a gente é natureza e o quanto a gente acha que não é e se distancia, essa ideia da máquina também, né, outro dia conversando com um amigo, né, do pós-humano, aí já eu acho que tem a ver com seta vegetal, porque aí todo o conjunto do esqueleto humano, chama esqueleto vegetal, desfeito, assim, então é o esqueleto humano com uma configuração que lembra a bagunça do seta vegetal, né? Que lembra bagunça. Pode seguir, que eu também gosto muito, né? Eu estava falando, né? Essa ideia da arte que eu ouvi dos planetas, dos pássaros, do corpo, né? Aí tem arqueologia. Então, quando eu escolhi estudar arte, eu pensei muito nisso. Falei, puxa, arte eu posso trabalhar com vários conhecimentos, várias áreas do conhecimento, né? Então, aí eu estava muito ligada na arqueologia, nesse encontro das partes dos corpos, né? Pode seguir, por favor. Aí também é um outro, né? Eu fico bastante... É muito emocionante de ir ouvindo você falando, né, nessa história. E
mas pensando também o quanto o conhecimento está a serviço da arte, e a arte a serviço de dar um discurso e um lugar, né, para o conhecimento, a relação entre aquilo que você estuda da ciência está absolutamente conectado, né, ao teu trabalho, por exemplo. E também eu acho que a arte tem a questão da poesia, né? Não é que nem o Seta Vegetal, ele também é cheio de interrogações, né? Ele é poético, ele é engraçado, né? Ele também não é só fala sobre o caminho, fala sobre, né? Ele tem coisas que a gente não sabe ainda, né? Que acho que vão acontecendo. Uma certa subversão do jeito de dizer, né? Aí o quadrada, isso daí também isso já é uma impressão fotográfica, mas foi quase que como que é? Uma instalação, não instalação. É um site, eu espalhei folhas da natureza mesmo numa praia, assim, e fui fotografando. Então, eu recolhi essas folhas, se quiser, pode seguir, por favor. Recolhi essas folhas e cortei dessa forma quadrada, né? Por isso chama quadrada, de uma maneira esquisita, como uma terceira natureza, né? Uma folha que não existe. E aí eu queria fazer essa intervenção, né? Daí eu pensei, o que eu posso deixar na natureza que não vai danificar a natureza? São as próprias folhas. Então eu espalhei, assim, numa praia e tinha outros caminhos. Daí eu fotografei. Eu acho, assim, eu falei que é praia, mas pode ser um cimento, né? Não necessariamente precisa ser. Aí, mais outra experimentação com suporte fotográfico, eu chamei de 9 pinturas, 2015, a gente já tá tudo bem cronológico. Isso daí é também uma foto de arquivo que eu fiz, que eu uso, que eu imprimi sobre tela, imprimi sobre canvas, e de fato eu estiquei no chassis, né, uma tela com um chassis, e aí em cima dessa tela, que é impressa com fotografia, eu pintei, né, usando um rolinho e tinta acrílica, fazendo esse gesto, né, repetindo um gesto, como uma escrita um pouco, e também imaginando esses caminhos, mas caminhos de estrada, caminhos de ruas, um caminho urbano, assim, que vai meio que sufocando um pouco a natureza, né, assim, pensando a cidade, né, que eu acho que é o interesse que a escola tem, né, de quando fez a arquitetura aberta para a cidade, que eu vejo muitas pessoas, assim, saindo da cidade e indo ocupar lugares que até então não tinham humanos, e às vezes eu falo, gente, humanos, fiquem onde vocês estão, vamos resolver a cidade, e não vamos ocupar, deixa a natureza em paz, e vamos resolver a cidade também. Às vezes queria tentar, sabe? Queria ajudar a resolver a cidade também, né? É uma questão aí. Esse daí é pintura sobre parede, que eu fiz algumas vezes aqui em Lisboa, né? Na Casa da América Latina, 2016, e chama Saída de Emergência. Então eu peguei esses desenhos, essas setas, né? Da saída de emergência. E é isso, não tem saída, assim, quase que não tem uma saída, porque a pessoa vai seguir, aí ele foi para o espaço, né? Aí se perde, aí vai voltar, não dá para voltar, e um embate com o outro, né? Então é um eterno embate, assim, mas pelo menos é divertido, sei lá, ri, e também dialoga com a própria história da arte. Eu pensei no Volpe, sabe? Pensei nas bandeirinhas do Volpe. Então, quando eu faço a pintura, estou pensando também na pintura, então tem né, ou a fotografia, né? Então tem um pensamento, uma vontade de dialogar com a história da arte também, com as referências, né? Aí já é uma fotografia, chama Camuflagem, 2017, são máscaras que eu fiz, não é nada computador, assim, eu não uso ainda não uso tanto o trabalho no computador, depois de fotografar. Então, são máscaras que eu fiz com fotos de vegetação que eu tenho, né? E fiz uma série, mas no final usei essas duas, levei em uma viagem que a gente fez e coloquei lá as duas estudantes do Carandá, né? Para usar. Gente, vem comigo fotografar. E aí é isso. Então, tem um pouco dessa mímese, dessa camuflagem, né? Dessa brincadeira, desse ser. Eu gosto muito também, aí não dá para ver tanto nessa seleção, mas
desses seres mitológicos, né, dessa explicação da vida também que a mitologia nos oferece. Assim. Por favor, você pode seguir. Aí é foto mesmo. Isso aí foi uma performance que eu fiz também, uma performance site-specific, porque foi no vidro de um espaço da Galeria Vermelho, que é uma galeria que me representa em São Paulo, e foi em 2018, fiz com uma parceira, Júlia Rocha, e aí eles têm esse vidro, ele faz um barulho, vum, vum, faz um barulhão que passa no trilho. Essa arquitetura é uma arquitetura do Paulo Mendes da Rocha, ele que reformou a galeria, e enfim... Aí tinha esse vidro e de conviver nesse espaço e ver as pessoas usando, abrindo e fechando em abertura, em vernissagem, começou a me chamar muita atenção nessa vitrine, e é um evento de performance que acontece lá anualmente, o ano passado não aconteceu, chama Verbo, enfim, e a gente desenhou essas setas, mas só para a esquerda e para a direita, né? Ela tem esse movimento mesmo do trilho, e como é vidro, essas setas se cruzavam, elas passavam pelo nosso corpo, a gente estava em movimento também. Por favor, se puder seguir. Tudo isso dá para ver também depois com calma no site, a gente desenhava sobre o vidro. Né? Aí, se puder. Aí já não dá para ver tão bem, mas pode subir, que chama Desenho Carimbo Seta, e aí já começa também a história de desenhar. É um desenho, né? É seta, mas ela te leva o olhar, aí já o olhar, né? Que vê, né? O olhar, o corpo também, porque ela é grande, mas não tem a ideia que tem no seta vegetal de caminhar pelo espaço, né? Esse daí já foi um trabalho diferente do site específico, né? Um trabalho no ateliê, uma obra isolada nela, né? Assim, que não dialoga tanto com o espaço, a não ser talvez a moldura amarela, né? Essa ideia do urbano, né, do preto e do amarelo, do trânsito, né, e são esses fluxos de setas que se encontram, se desencontram, e é um desenho propondo vários caminhos para o olhar. Aí, se puder seguir, eu estou sendo rápida para a gente ter pergunta também, né. Já estão falando aqui. É uma série que eu sigo fazendo, tá? Fiz vermelha, tal, e aí tem essa grande mancha, muita gente fala que lembra ventos, coração, por isso que eu chamei de desenho carimbo seta, às vezes eu dou um nome científico mesmo, assim, eu descrevo o que é, né? Eu chamo de nome científico, mas eu descrevo o que é. É um desenho feito com carimbo em forma de seta, são os carimbos que eu passo tinta de xilogravura, né? Então, cada um eu tenho que parar para passar a tinta, né? E aí tem esse acúmulo, então, que lembra água, pássaros, fluxos. Pode seguir, por favor. Aí esse que partiu um pouco daí, chama Aparição, também usei meus arquivos fotográficos, são... Alguma coisa aconteceu, Lia. Você travou. Tá? Agora voltou. A conexão. Deu uma travada aí. Tá, mas aí o Aparição, né? Isso daí é tela sobre madeira e elas são pedaços, são soltos. Cada olho é um pedacinho, o nariz é um pedacinho. Ele é grande. Me apropriei de máscaras, da ideia de máscara, que também é muito recorrente no meu trabalho. Bom, vocês viram um pouquinho no camuflagem. Eu tinha pensado, quando a Penina chamou, eu parti um pouco daí. Eu falei, eu podia fazer uma grande aparição na escola. Mas eu falei, as crianças vão morrer, algumas crianças vão ficar assustadas de todo dia olhar para a aparição. Eu tinha assistido uma aula sua na faculdade, que você trabalhou com os alunos com máscara, né? Que eram com acetato, eu acho, né? E aí tinha visto essas obras também, e eu achei que tinha tudo a ver com as crianças que fazem, às vezes, a forma do rosto com gesso, né, com meio embaixo, enfim, de fato tinha me encantado, mas acho que nada me encantaria tanto quanto o trabalho final que eu vi. Também acho. Esse daí ia ficar paradão, falei, vai ficar um negócio paradão, não tem nada a ver com escola, né? E aí o que eu fiz ano passado, um outro que tem a ver, que chama Flora Urbana, que são essas fotografias que eu fiz das fachadas do Minhocão, né? Elevado Costa e Silva, que liga duas zonas da cidade, que é um
uma arquitetura, né, uma construção muito debatida, se desfaz, não desfaz, né? E também esse lugar me interessa, já trabalhei muitas vezes com as fachadas do Minhocão, dos arredores, e aí no caso também de arquivos meus de foto, eu peguei as fachadas e imprimi, né, e recortei elas como folhas, assim. Então, na Bienal passada tinha um trabalho de um artista egípcio que fotografava prédios, você lembra? Não sei, não vou saber o nome dele, mas ele fotografou diversas fachadas no Egito e ele montou também alguma coisa. Que legal. Ele montou prédios também, né? Não essas figuras orgânicas. Vou procurar. Pode seguir, por favor. E elas têm um tamanho de folha mesmo, e aí vai dar para ver o detalhe, elas são recortadas e presas com alfinetes, como botânica, assim, né? Como uma pesquisa, como uma descoberta, né? Então, eu fiz uma série dessas folhas. Pode seguir, por favor. São incríveis mesmo, essa foto dá uma sensação de que está saindo, né? E está saindo mesmo. Mas de leveza, de movimento mesmo, né? Como se a folha fosse voar, apesar de ser um prédio. E é verdade. Um prédio que talvez vá voar, sei lá. Eu gosto de trabalhar com essas contradições, né? O leve, pesado, acho bem interessante, né? Acho bem interessante. E acho que essa coisa da forma com o conteúdo, né? Uma forma reta como as setas e o conteúdo de folhas como a natureza. Aqui as folhas, a natureza como borda e o recheio cimento, né? Concreto. Muito lindo. E aí vem o seta vegetal, que é o nosso trabalho final e que foi muito legal para mim, porque eu já estava quebrando um pouco as setas, né? Vocês viram que desde 2005, né? Tem outros trabalhos com seta, outros com vegetação, mas eu enxuguei aí para não ficar muito longo. E eu adorei quebrar e criar baguncinha, sabe? As setas também, acho que abriu mais caminho para mim ter feito esse trabalho. E aí vocês veem, então, e essa ideia de também imprimir foto em parede, sabe? Outro suporte para fotografia, enquadramento, recortar, não ter aquele pudor com a fotografia, né? Ela inteira, não, recorta mesmo, quase que uma colagem. Eu fiquei muito feliz, assim, fazer um trabalho específico, um grande desafio, no tamanho que tem que seguir, né? Inclusive no fazer, né? Até o final foi com muita emoção, do começo ao fim. Começo que eu fui para a escola, já caiu o escapamento do carro, não lembra, Penina? Cheguei atrasada em maio para conhecer. Depois, até o final, a Penina falou, não, Lia, você precisa crescer, precisa de mais seta aqui, você tem que ir para lá, aqui tá pouco, precisa ir para lá. Eu falei, nossa, daí no final aumentou uma parede, aí tinha umas 2 medidas meio erradas que a gente teve que mudar, mas é um projeto que dá. Quando eu faço um projeto... E a empresa ia embora, né, Lia? A gente não deixava eles irem embora, porque se eles levassem o maquinário embora, a gente não ia conseguir trazer de novo. Não em tempo, pelo menos, né? E eu não queria ir embora. Quando ele falou assim, olha, eu acho que às 3 horas a gente acaba, né, aquela parede, eu falei, gente, não, eu quero ficar até o final da aula, quero sair com as minhas filhas da escola. Aí a Penina falou, faz mais, Lia, aqui. Eu falei, faço mais. Vocês acham que até que horas mais? Eu queria ficar. Mas foi muito legal. E daí eu fiz essa setinha que dá uma curvinha, ainda dei uma experimentada. E é isso, né? Não é uma coisa só plana, num paredão. É importante dar a volta. Ó. Se quiser seguir agora, a gente vai dar meio que uma volta. Mas fala a verdade, se ficasse sem aí o paredão daqui, ia ficar interminado mesmo, né? Eu falei, eu por mim é a escola inteira, né? Dando com as setas. Aí vira, né? E aí... não tem um começo, meio e fim, necessariamente, né? Pode começar daí para lá. Essa parte aí que a gente vê de baixo, né? Essa paredinha. E eu achei muito legal que a impressão, ela, quando você vê de perto, ela dá porque como é parede, às vezes dá uma borradinha e lembra pintura também. Então, eu acho muito legal essa questão pictórica da fotografia, né? Que vocês viram que já me interessa, né? Quando eu fiz o 9 pinturas, enfim. Eu achei que ficou bem legal. Às vezes você vê de perto, você vê uma borradinha que eu acho bem bonita, assim, em algumas.
E acho que a gente foi reconhecendo as plantas e ficamos também muito emocionadas de que nessas setas que sobem aqui na parede que dá para ver lá de baixo, temos a jabuticabeira, né, que tem tanto a ver com a história da escola, enfim, acho que foi o símbolo daquilo que a gente construiu e o tamanho que ficou e aquilo que a gente também precisou deixar para ter novas jabuticabeiras, né? Tem uma jabuticabeira com um jabuticaba, assim, bem no alto eu deixei, para ninguém pegar. E se repete, enfim, e agradeço as pessoas, né, que participaram, que fotografaram, que se dispuseram a ter esse olhar na escola, no verde, ficaram muito boas as fotos, vi coisas que eu não tinha visto com o meu olhar fotográfico também, que enriqueceram o projeto, assim. Coloquei flores, né, tem céu, até um sol, um triângulo com sol que eu achei que tinha que ter, por mais que eu quisesse o verde, mas aquele sol, assim, eu achei ele místico até, assim, eu achei legal, ter o sol. E adorei tudo, achei, assim, foi muito legal, até agora está reverberando, seguramente essa experiência vai ficar, e daqui vão sair coisas novas, e desejo demais, e adorei fazer isso uma instalação, gostei muito, agradeço o convite, a confiança, e foi demais, foi muito bom. Eu acho que vale dizer também que nessas conversas a gente foi descobrindo que a Lia, quando estava fazendo seu TCC, Vocês né, travou? Deu para ouvir o final? deu mais ou menos. Mas eu estou dizendo aqui, Lia, do seu TCC, né, que eu acho que vale contar que quando ela fez o TCC, ela fez uma intervenção junto aos alunos de uma escola, né, para construir algo, né, no espaço da escola. E que esta escola foi a escola onde ela estudou, o que para mim e para a lógica da escola já nos parece fazer todo sentido, né, que a gente deixe marcas e volte a ocupar os espaços da escola onde a gente cresceu e viveu, e a gente gosta muito que os nossos ex-alunos voltem para nos trazer o olhar deles, que eles construíram a partir dali, né, para dentro da escola. E eu, lendo o TCC, vou me dando conta né, do tanto que você já se preocupava em pensar, né, neste lugar desta intervenção, né, numa coisa que eu acho muito importante que a gente pense também, que os alunos que intervêm artisticamente sobre o espaço da escola, eles também se tornam corresponsáveis por aquele espaço. Né? Quando eles se dão conta de que eles estão ocupando aquele espaço, eles assumem ali uma responsabilidade, se implicam, né, nessa ocupação, e que isso também é possível de se transpor para a cidade. Né? Quando você fala, meu interesse é também pensar como a gente pode melhorar a cidade, né? A cidade é de todos nós, né? Onde vivemos de fato, né? A escola é um microcosmo de um cosmo maior, que é também a nossa cidade, e o quanto somos responsáveis, e os nossos alunos e alunas são responsáveis também pela vida na cidade em que eles habitam e naquele coletivo do qual onde a gente se cria. E a outra coisa incrível do trabalho do TCC é o fato de que eles escolhem colocar uma janela, né, numa parede, num muro, que é um muro que separa um pedaço da escola que eles habitam com um pedaço que não é mais da escola, que antes era, né, uma casa vizinha, que era uma parte do prédio da escola, e que naquele momento em que a escola estava ali se despedindo daquele espaço, se despedindo também de uma história, né, de um passado que viveu dentro daquele espaço, eles conseguem colocar dentro desta janela, que dá para o muro que os impede de estar do lado de lá, né, um tanto da história da escola. E é tão bonito da gente ver como, de alguma forma, você volta a fazer, né, nesta escola aquilo que você pôde
fazer na escola em que você estudou e o quanto isso pode ser, de verdade, um caminho importante para os nossos alunos, né, de reconhecer, né, que se temos aqui uma obra de arte e podemos pensar sobre tudo isso que você falou, que eles vão pensar e vão fruir disso de maneiras muito diversas por conta da história que eles tiveram com a escola, com a história que eles tiveram com este prédio novo, com a idade com que eles interagem, né, com as setas, né, com esses caminhos, com os fluxos, enfim. Né, acho que tem muito, né, a se pensar mesmo que lugar é este que habita uma arte desta natureza, né? E que permite que esses alunos pousem o olhar todos os dias, né, sobre ela. Enfim, estou achando tudo isso uma delícia. Tem legal. aqui muitos comentários à medida em que você foi falando e a gente foi mostrando a obra. Eu vou tirar para que a gente se veja melhor e maior. Cadê? E vai ficar lá. Então, quando puder abrir a escola, voltar a funcionar mais ou menos como era antes, vai dar para ver, né? E fora que usar, isso é legal. A Lia caiu de novo, mas a gente aproveita para falar que é a Semana da Imaginarte e a gente está recebendo um número razoável de pessoas, claro que não como era antes da pandemia, mas as pessoas que estão entrando na escola estão todas convidadas a visitar a obra, né? Assim como cada um de vocês que está nos escutando e que não é da escola, também é nosso convidado de honra para vir lá, com a Lia, sem a Lia, enfim. Eu voltei? Tem Voltou. portas abertas para trazer quem ela quiser para ver a obra, sempre será um prazer. A obra é nossa e a obra é dela, né? Como a escola é. A obra nossa e a escola é dela. Como cada um que habita mesmo a nossa comunidade. A gente tem por hábito fazer isso. Por falar em visitas de honra, eu ia ler o chat, as coisas que estão escritas aqui, Lia, e eu tinha parado exatamente quando a Cleide Terzi coloca um comentário, e a Cleide é uma das nossas visitas ilustres sempre, e uma educadora que nos formou a todos da escola em alguma medida, que nos ajuda muito a pensar sobre que escola é essa que a gente cultiva dia a dia e que também é sempre muito bem-vinda no nosso espaço, né? Recebemos na semana passada, a obra ainda estava começando a se compor, né? Que privilégio ter a obra da Chaya comentada pela própria e seus profundos posicionamentos sociais e ambientais. É o que ela coloca aí para você, e acho que também, né, é mais um elo entre o seu jeito de pensar arte e o nosso jeito de pensar a escola, né, que não dá para não levar em consideração as questões sociais e ambientais, né, do nosso mundo. Né? Aí a Márcia, que também é coordenadora, e foi falando muitas vezes, porque também tem uma relação muito forte com o estudo da arte, né? Adoraria essas setas na escola numa exposição de sentidos e escolhas, que conversa muito com as nossas reflexões sobre educação. Ela fala isso quando você está mostrando as setas de madeira. Né? Setamanco. Setamanco. A Maria Guimarães é uma mãe da escola, até onde eu conheço. Sou capaz de reconhecer os nomes, um encanto essas ligações entre arte e ciência. Renata, coordenadora, também. Esse movimento de pesquisa em diálogo com as linguagens, com a criatividade, com a curiosidade investigativa e o modo como vai constituindo e transformando saberes é algo muito provocador. Né? Acho que todas nós da escola vamos sair pensando muito sobre tudo isso, né? E pensando o que isso tem a ver com o nosso educar. Né? A Mônica, que incrível essa leitura. Bagunça fundamental para provocar deslocamentos. Setas que sugerem possibilidades de ir, vir, seguir, transgredir, escolhas, sentidos. Né? Acho que
esse lugar da escolha tem sido uma discussão profunda que temos feito por conta do novo ensino médio, né? E acho que cada vez mais a gente vai podendo revelar o tanto que a escolha é fundamental dentro, né, da escola e do projeto de vida. Estela Domingos dizendo lindo, Lia. Obrigada. Tem muitos amigos aqui meus também. Márcia, de novo, dizendo que ama máscaras. E a gente anda pensando nos usos que a gente vai poder fazer da máscara, esta que a gente tem sido obrigada a usar, que por enquanto não tem graça nenhuma, né? Mas talvez a gente consiga também, através da arte, subverter esse uso e reconhecer a máscara como a melhor amiga do contato hoje em dia. Eu já tenho uma máscara linda de madeira pendurada lá na escola. O Marcelo pendurou de alguma peça de teatro que ele tenha feito. Não, tá, mas não a máscara do dessa máscara, pois mas tem que pensar que nem você falou. Eu vi, tem... foi numa live até sua, Ana Cris, que você falou, que eu vi assim, você falou, a gente tem que pensar a máscara agora como o que nos ajuda a nos encontrar. Daí eu fiquei bem melhor, sabia? Falei, é verdade, ela é o que vai ajudar a gente a se encontrar, né? Possibilitar. Depois da tecnologia, que foi o primeiro jeito que a gente teve que subverter todas as ideias que a gente tinha de que tecnologia nos aproxima e não nos afasta, porque a gente tinha um trauma de o afastamento provocado pelo computador, né? A pandemia nos fez reconhecer que a gente se encontra de qualquer jeito, né? Pela tela, com máscara, sem máscara, enfim. Márcia dizendo o quanto é interessante a representação da natureza de concreto. Giorgio Rona, muito bom conhecer essa experiência, o trabalho ficou lindo. Obrigada, Jorge. Meu amigo também, Jorge. A Ceci, que trabalha na educação infantil. Natureza de concreto, novas experiências. Eu acho que levou as criancinhas pequenininhas para lá. Ah, que lindo. Para elas deve ser uau, né? A Paty, agora vou procurar o sol. Cada vez que vejo, vejo algo novo ali, né? A Lana, a professora, está dizendo que a obra é um lindo convite que delicia essa conversa. Né? E Gisane Cavalcante, parabéns, Lia, lindo trabalho. Que bom, gente, obrigada. Eu acho pela atenção. Eu acho que esta conversa combina muito com o estarmos ali na escola cotidianamente e nos depararmos com a seta vegetal, né? Muitas pessoas com quem a gente trabalha, e principalmente as que estão ali naquele andar, né, falam, né, do impacto que é olhar da porta de dentro da sala, olhar para fora e deparar com aquilo. Né? Realmente tem um efeito muito impressionante, como a gente pode ir pensando mesmo nisso tudo que se coloca nas paredes, que hoje, por conta da Imaginarte, a escola tem uma série de outras intervenções nas paredes, desde o trabalho do Marcelo da Máscara, como as mandalas dos alunos do Fundamental 2, a construção do que está por trás dessas paredes, enfim, tem muita coisa acontecendo nos espaços da escola. A história das escolas do segundo ano. As representações da Jabuticabeira, né? Os meninos fazendo desenho de observação com aquarela, quando eles sentaram na frente da Jabuticabeira antiga e tentaram guardar, né, na memória e no papel aquilo que eles viveram naquele espaço, aquela sombra, né? E acho que tem muita coisa, e pela primeira vez a gente tem a oportunidade de bolar uma Imaginarte que essas coisas possam ficar mais tempo, né? Porque era um espaço desocupado que desde o começo do semestre vem se ocupando e vem deixando essas marcas, mas nada se compara, né? A gente poder ter feito uma intervenção, a gente poder, porque eu tenho um plural de modéstia o tempo todo, né? Ter feito uma intervenção que para nós é perene ali, né? É pensar
na conservação disso, como a gente pensa na conservação de uma tela no museu, né? Como é que a gente faz mesmo para se manter próximo dali. Foi pensada para o lugar, né? Foi muito pensada para o lugar, tanto o físico, o espaço, quanto o significado, o sentido, né? De onde eu estava ocupando, né? Então, pode funcionar também em outra situação, mas ela nasceu ali, né? Nasceu para a escola, para aquele lugar. Está abraçando o ateliê. E pode ficar em outras paredes também, né? Ela pode estar em outras paredes. E essa ideia de abraçar o ateliê também é uma discussão longa que a gente vem tendo na escola há 40 anos, né? De se a escola é um ateliê ou se tem um ateliê dentro da escola, né? Qual é a relação com as paredes e a possibilidade daquilo que acontece dentro do ateliê se espalhar pelos espaços e o que acontece dentro do ateliê que tem a ver, em algumas situações, com o momento da criação, com, né, algum retiro de olhar para dentro, né, para produzir. Então, acho que isso tudo também tem muito a ver, né, com a visibilidade do ateliê. Né? Da escola em geral, né, Cris? Isso, dessa relação, de que o ateliê ele saiu dali e ele se transformou. Acho que a própria construção do prédio nos chama para isso, né? Já era um desejo nosso que fosse assim, os arquitetos foram muito hábeis em levar isso em consideração, mas essas relações entre dentro e fora, e o protegido e o expandido, né? Desde o modelo de educação que Madalena Freire já nos ensinou a pensar no planejamento a partir disso, de pulsar, né? Quando a gente vê o prédio pulsando, segundo as palavras da própria Madalena, e antes de ver a obra dali, tenho certeza que ela vai nos ajudar a pensar ainda melhor, né? Com outros olhares também sobre os efeitos daquela obra posta ali, né? Perto do ensino dos meninos. Né? Adorei. Mais uma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que também com o tempo, como ele tem muito movimento também, ele não vai ficar tão. Vocês vão não se acostumar um pouco também. Ele vai fazer parte daquilo, as pessoas vão circular. Eu gosto muito de um trabalho de uma escultura que a Tomi Otaki fez na 23 de maio, que é uma onda, né? E eu sempre. E tanto o lado, você vai para um lado, em qualquer sentido que você vai, ela faz assim, ou assim, sabe? Então, ela tá ali, você sente, percebe ela e continua. Eu acho que isso talvez aconteça, assim, né? Você vai passar pelas setas, vai fazer aquilo ali, aquela bagunça e vai continuar, assim. Eu acho que talvez aconteça. Daí vai e volta, uma seta vem, outra vai. E acho que também vai possivelmente acontecer. outras coisas vão interferir naquele trabalho, né? Isso. As pessoas, quando a gente chegou lá, tinham móveis pendurados, né? E possivelmente pendurarão outras coisas depois, né? Então, a visão vai se modificando também com a entrada desses objetos ou outros trabalhos. E o mobile estava muito legal lá, porque era um mobile com triângulos, retângulos. Eu até filmei um dia. Ele era geométrico e dançava, né, com vento. Então tinha a ver com as setas, as bagunças. Eu fiz um videozinho deles, ficou muito legal. Enquanto você falava também disso de se a gente vai se acostumar ou que lugar isso vai ocupar no tempo, né? Eu me lembrei que a Hannah Arendt dizia que a gente tem, quando pensa em educação, a gente tem que pensar se a gente ama o mundo o suficiente para querer contar sobre este mundo para as gerações que chegam, né? Então, a ideia de que você tem que preservar aquilo, trazer o mundo e aquilo que de melhor a gente produziu e deixar isso de alguma forma perene através da educação, que é através da passagem entre as gerações, e se a gente ama as crianças o suficiente para apresentá-las e cuidar delas nessa entrada no mundo, né? Então, a minha sensação com relação a isso temos aqui algo perene, né? Algo que tem uma temporalidade maior do que
bilhetes e os desenhos que a gente cola na parede, ou coisas que não são arte, né? E tem gerações diferentes chegando. Então, elas sempre vão causar, provavelmente, as setas sempre vão causar efeitos, né, sobre aqueles que estão chegando, né? Sobre as crianças pequenas que crescem, estes pequenininhos que viram de baixo as setas, como será que eles vão ver quando eles forem grandes, tipo, descerem a escada, ao invés de subirem a escada para ver a obra que está ali junto dos meninos do Fundamental 1, né? Quando eles estiverem no médio, descerem e reconhecerem que aquilo está lá desde que eles eram pequeninos, né? Então, essa é a ideia de alguma permanência num mundo tão impermanente, né? Acho que isso é muito importante, né, para a gente pensar mesmo na possibilidade de manter o mundo para as crianças e de botar as crianças neste mundo, né? Mais alguma colocação? Acho que então a gente vai se despedindo, convidando as pessoas para virem conhecer a nossa obra. O nosso prédio, a nossa escola, conversar com a obra da Lia, né? E estar ali, né? Acho que junto de um espaço que é uma escola, mas também é um espaço público, né? E talvez por ser uma escola, é um espaço público, por excelência, e que todos possam circular, e que, se quiserem ver as imagens da Imaginarte, também está no site da escola, né? A gente tem um site com trabalhos belíssimos, né? E a Mariana, professora de arte, que você comentou, está aqui agradecendo a nós e a você, né? A nós, a Mariana não precisa agradecer, né? Nós agradecemos a Mariana também, né? E acho que a Mariana tem um papel muito importante também, acho que junto com a Lígia, junto com os outros professores de arte da escola, mas a Mariana e a Lígia estiveram mais perto de você nesse projeto, né? Sim, e em 2019 também. E a Mariana, bom, elas educam as meninas, né? Então, acho que também tem isso de estar mais perto de você, porque está mais perto das suas meninas. E a Mariana, para a Imaginarte, também produziu as aquarelas lindas, lindas. Aquarelas belíssimas, né? Que Ela já vai estar exposto. Já avisei, já falei para ela também. Muito lindo. Quando eu vi, eu falei, uau! Estão postas no site da Imaginarte e em breve estarão postas nas paredes da escola também. Foi muito lindo de ver. E isso também, né, de novo, né, algo que vai combinando uma conversa entre a arte e a escola, né, porque nasce de um envolvimento dela com aquilo que a gente está produzindo para a Imaginarte, enfim, acho que tem uma conversa muito importante. Tem uma coisa, uma pessoa aqui que se chama amigo do Chris Cross, que eu não sei do que se trata, mas dizendo que foi lindo o trabalho e ótima conversa. Né? A conversa provavelmente ficará disponível depois no YouTube para quem quiser assistir, para quem não pôde estar com a gente agora. Obrigadíssima. Muito bom, adorei estar aqui com vocês, viu? Tem muitas coisas para a gente continuar conversando, mas acho que fica, né? Essa relação da arte e educação é fundamental, assim. E essa educação que está sempre mudando, é dinâmica. Sigamos, né? Queria me despedir também, queria agradecer de novo a Lia. Ainda que a gente já tenha tido muitas conversas, acho que a de hoje foi a inaugural da obra oficial, né? Foi muito gostoso estar aqui, como foi das outras vezes também. Então, muito obrigada. Você é sempre muito bem-vinda à escola, que também tem paredes suas e ela é sua também. Então, sinta-se sempre em casa para quando quiser. Será sempre um prazer. É uma delícia a escola, gente. Está muito gostosa. Você está aqui também nos ouvindo, também sinta-se convidado, por favor.
Boa noite para todo mundo. Boa noite.